Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à videoaula introdutória da disciplina Linguística Textual do curso de Letras à Distância da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Antônio Carlos Xavier, ou Professor Xavier, e vou ter o prazer de estar com você durante todo esse semestre na disciplina Linguística Textual. Essa disciplina tem pelo menos 60 horas, ou seja, significa que você deve dedicar 4 horas semanais às leituras, às pesquisas e aos exercícios que vão estar durante toda a disciplina disponíveis para você. Lembra você que a prova vai ser feita valendo 6 e os outros 4 são todos adquiridos pelas atividades que vocês forem fazendo ao longo desse semestre. Não perca o prazo, ele é fundamental para a contabilidade da sua atividade na avaliação geral. A nossa disciplina tem como ementa a seguinte: estudo dos diferentes fatores que intervêm na organização textual discursiva, com ênfase nos aspectos sociocognitivos e interacionais, nos processos de referenciação e de sequenciação textual, nos tipos de texto e nos gêneros do discurso. O que significa que você tem que se dedicar ao estudo dos fatores que organizam o texto, você tem que se dedicar aos estudos dos aspectos sociais cognitivos, porque usar a linguagem significa utilizar todo o seu potencial racional, processando as informações que vão entrando pelos nossos 5 sentidos para dar uma resposta com significação. Geralmente, essa resposta é toda processada e revelada ao final por meio de um gesto, por meio de um comportamento. E entre os vários comportamentos, o mais comum é o comportamento linguístico. Nessa disciplina, também vamos discutir com vocês os processos de referenciação. Ou seja, toda vez que você usa a linguagem, você coloca no foco dessa linguagem um objeto, uma pessoa. Isso é o que a gente chama de referente. Mas esse referente vai mudando ao longo do seu discurso. E durante essa disciplina, a gente vai mostrar estas mudanças. E também vamos mostrar que num texto existem palavras sinônimas que devem ser repetidas na cadeia, assim como na cadeia enunciativa, assim como tem as palavras que fazem as amarrações, as concatenações. Falo dos operadores argumentativos. E também vamos mostrar a diferença entre tipo textual e gênero discursivo. Portanto, é fundamental que você leia, mastigue, reflita sobre essa ementa, porque só com a clareza do que essa disciplina se propõe é que você vai arrancar estímulo, vai criar disposição para fazer as diversas atividades que estão previstas nessa disciplina. O objetivo é fundamental que você também, todas as vezes que for começar a estudar qualquer disciplina, mas principalmente essa, você retorne aos objetivos. Por que estudar linguística textual? Então vejam comigo. Conhecer a nomenclatura técnica e ajudá-lo a utilizar corretamente os recursos da linguagem envolvidos na produção e na compreensão de textos escritos, falados e digitalizados. Conhecer a nomenclatura técnica, sim, porque você vai ser um professor. E todo profissional tem que conhecer os termos técnicos científicos da sua área. Talvez o seu aluno não precisa saber tanto quanto você, mas você sim, você é o profissional da área de letras e deve dominar toda a nomenclatura. Porque se um aluno perguntar para você, você como especialista tem que dizer para ele. Ele tem direito a conhecer os termos técnicos da disciplina que ele estuda. Também, uma vez conhecendo a nomenclatura, você deve ampliar o seu domínio na utilização correta dos recursos da linguagem. Então, o objetivo é fazer você dominar a nomenclatura e, ao mesmo tempo, melhorar a sua competência de produção
e de leitura de textos, ok? Nós temos também os objetivos específicos: aprender a dominar os mecanismos sutis da linguagem verbal, de modo a adequar a modalidade de uso da língua e o gênero textual aos propósitos comunicativos que se pretendem atingir. Então veja, mais do que qualquer uma das outras profissões, você que se propõe a ser professor de língua portuguesa, você tem que dominar os mecanismos sutis da linguagem. Você tem que ser um exímio utilitário da linguagem, porque, em sendo assim, você estará apto a poder ensinar as pessoas a utilizar todo o potencial, todo o poder que a linguagem possui. Um segundo objetivo específico é escrever e ler com mais proficiência textos, em diferentes graus de formalidade e ancorados em diferentes suportes de leitura e de escrita. Quando a gente fala de suporte, pensamos logo no suporte impresso, no papel. Mas hoje a gente sabe que, pelo menos, 222 milhões de brasileiros utilizam a internet, suporte digital. Vamos, ao longo dessa disciplina, também mostrar que há diferenças entre escrever, produzir significações para um suporte impresso e escrever e produzir significações para um suporte digital. Temos mais dois objetivos específicos: saber como se deu o nascimento e a evolução dos estudos relativos ao texto enquanto materialidade linguística, por meio de uma reconstrução da sua trajetória ao longo da história dos estudos da linguagem. Todas as disciplinas têm uma origem. Tudo que a gente estuda tem um começo. A linguística textual também tem um começo, tem uma história. Vamos abordar a trajetória dos estudos do texto. E um quarto objetivo específico: refletir sobre quais são e como funcionam os recursos linguísticos mobilizados pelos usuários da língua no momento em que produz e compreende textos a que acessam. Produzem e compreendem textos a que acessam. Então, a reflexão é fundamental, sobretudo para você que se propõe a ser professor. Nos parâmetros curriculares, existe uma estrutura que embasa todas aquelas orientações. Falo as relativas à língua portuguesa. Ou seja, o professor de português, segundo os PCNs, que já usa a língua, ele precisa refletir e, depois de uma reflexão do potencial dessa língua, utilizá-la de modo mais eficaz, mais eficiente. Precisamos, então, enquanto professores, fazer os nossos alunos perceberem que eles já usam bem a língua, mas, ao refletirem sobre a diversidade de mecanismos e de estratégias linguísticas, eles podem tornar os seus textos muito mais eficientes, muito mais eficazes. Então, leia sempre o objetivo da nossa disciplina, porque com a clareza da meta, da onde você vai querer chegar, é que você vai tirar estímulos, porque fazer um curso à distância não é nada fácil. O conteúdo programático da nossa disciplina por ser de 60 horas, é relativamente longo. Então vamos tratar do histórico da linguística de texto, vamos tratar dos conceitos de texto, e não são poucos nem uniformes. Obviamente vamos dizer qual é o conceito de texto com o qual nós vamos trabalhar, os princípios de textualidade, que são 7, os fatores de coerência textual, de coesão, os mecanismos de coesão textual, o processo de referenciação, com os seus conceitos e estratégias, e também gêneros textuais e gêneros digitais. O desafio é longo, e você pode perceber, por esse sumário, que esse desafio realmente é muito longo durante o nosso semestre. Portanto, vai exigir de você um compromisso muito grande para com a nossa disciplina, fazendo com que, de fato, ela valha a pena ser estudada ao longo desse semestre. Vocês podem ver aqui, são 20 itens.
nessa disciplina. Então eu peço que vocês fiquem atentos, bem atentos aos avisos na nossa sala, aos fóruns que nós vamos propor, participarem bastante, lerem as intervenções dos seus colegas e assim fazer com que essa disciplina marque a sua formação profissional. Muito obrigado. Espero contar com você, com a sua disposição, com o seu desejo de aprender ao longo de toda essa nossa disciplina. Até a próxima videoaula.